Oi, pessoal! Estamos aqui para a nossa próxima aula de geometria espacial. Agora a gente vai ver prismas retos. Primeira definição do que é prisma. Então, é uma figura 3D, né? E ela possui duas faces situadas em planos paralelos, que a gente chama de bases. Então, vamos ver aqui a figura. A gente tem esse plano beta aqui e esse plano alfa. E eles são paralelos entre si. E dentro desses planos aqui, eu tenho uma figura aqui e uma figura aqui. E essas figuras, elas são polígonos convexos congruentes. Lembra? Polígono convexo a gente já viu na aula de geometria plana. Essa figura aqui que não tem ponta para dentro, né? Resumindo. E elas são congruentes, então essa aqui tem que ser semelhante, ter as mesmas medidas, tem que ser congruente com essa de baixo aqui. Então, a de cima e a de baixo, elas têm que ser iguais entre si e tá em planos paralelos. E aí, ela é composta também de faces planas laterais. Então, aqui você vai ter outros polígonos aqui planos em volta. E essas figuras aqui que formam a face lateral, as faces laterais do prisma, elas podem ser ou retângulos ou paralelogramos. No caso de um prisma reto, então, possui arestas laterais perpendiculares à base. Então, aqui, as arestas laterais, a gente já viu que era arestas, né, na última aula. Então, aqui, as arestas laterais, que são essas aqui, que estão em pezinho, elas são perpendiculares à base. Então, as faces laterais, elas vão ser retângulos. Então, um prisma reto, ele tem que ter as características de um prisma, né? Então, dois polígonos convexos congruentes paralelos. E aqui, para ser reto, tem que ser essas arestas aqui perpendiculares às bases. Ou ele pode ser um prisma oblíquo. Então, as arestas laterais aqui, elas não são perpendiculares à base, agora elas são oblíquas à base. Então, vai ficar assim, elas não são aqui perpendiculares, elas vão estar inclinadas, e aí em qualquer ângulo aqui. E aí as faces laterais vão deixar de ser retângulo, porque você pegou aqui o prisma reto e esticou ele para o lado. Então, as faces laterais agora vão ser paralelogramos. Beleza? E aí, uma terceira definição, prisma regular. É um prisma reto, então ele tem que ser um prisma, tem que ter essa base aqui paralela a essa, as duas têm que ser congruentes entre si, tem que ser reto, então as arestas aqui das laterais são perpendiculares à base e as duas bases aqui, para ser regular, tem que ser polígonos regulares. A gente viu também que um polígono regular é aquele que tem todas as arestas e os ângulos internos iguais. Então, aqui, eu marquei aqui, essa aresta vale A, essa aresta vale A, essa aqui A e A. Então, todas as arestas das bases têm a mesma medida e todos os ângulos internos aqui desse polígono da base também têm a mesma medida. Aqui, quando a gente viu reto e oblíquo, não necessariamente, eu posso ter um prisma mais esticadinho. Então, as medidas dos lados do polígono da base não precisam ser iguais. Já aqui, para ser um regular, todas as arestas e ângulos das bases têm que ser congruentes, beleza? E aí vamos calcular a área lateral de um prisma regular agora. A área lateral desse prisma nada mais é que a soma das áreas das faces laterais. Então eu vou ter que pegar aqui, nesse caso, eu tenho um hexágono, né, nas bases, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então a base aqui é um hexágono. E aí, então, eu vou ter 6 lados aqui, né? 6 faces laterais. E aí, cada face lateral aqui, como é um prisma regular, vão ser retângulos. Então, como que a gente calcula a área lateral? A área de uma face só é a área do retângulo, então base vezes altura. A área de uma única face é B vezes H. E a área lateral, então, ela vai ser 6 vezes B vezes H. Só isso.
E agora, se eu tiver esse outro prisma aqui regular, a base dele agora ó, é um pentágono, tá vendo? Só tem 5 lados. Então, é um pentágono, é um prisma regular, então aqui também nas faces laterais vão ser todos retângulos iguais entre si. Então, a área da face lateral de uma das faces vai ser igual, né? B vezes H aqui. E para calcular todas as faces, agora é 5 vezes B vezes H, porque eu só tenho 5 faces laterais agora. Então, a formulinha da área lateral, a fórmula geral, é o número de lados, número de faces laterais, né? Vezes a área do retângulo. Então, B vezes H. Só isso. E a área total agora? A área total vai ser a soma da área lateral que a gente acabou de calcular, mais a área das bases. Beleza. O problema é quando, por exemplo, eu tenho aqui um hexágono regular. A base que a gente tinha visto dessa figura é um hexágono regular. E como que eu calculo a área dessa base aqui? Bom, primeiro, eu falei que os ângulos internos dessa base aqui são todos iguais, né? Então, eu sei que se eu dividir ela aqui em 6 pedaços, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vai ficar com 6 triângulos equiláteros aqui. Então, em um hexágono regular, eu posso dividir ele em 6 triângulos equiláteros. E aí, eu peguei esse triângulozinho aqui equilátero e desenhei ele aqui. Então, a área da base é a área do hexágono, que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Beleza? Então, se eu souber a área desse triângulo aqui, eu consigo calcular a área da base, e com a área da base eu consigo calcular a área total dessa figura. E como que eu calculo a área desse triângulo aqui? Bom, a área de um triângulo qualquer vai ser base, né, vezes altura, sobre 2. Então, aqui embaixo é Bzão, né, porque a gente viu aqui que as arestas da base medem B, que a base desse triângulo vai medir B e a altura vai medir X. Então, a área do triângulo, base vezes altura, sobre 2. Bom, só que a gente não tem esse X, né? Quando deram a figura original pra gente aqui, esse prisma aqui, eles deram só o valor da base e de H, só. Então, eu tenho que achar esse X aqui primeiro. Como que eu vou achar esse X? Bom, se eu traçar aqui essa altura, né, eu vou ter aqui, nesse pedacinho, um triângulo retângulo. E aí eu sei achar o X. Eu sei que, pelo teorema de Pitágoras, B ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a esse cateto aqui ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado. Então, eu vou achar meu x em função do meu b. Então, vamos lá, vou colocar esse x aqui em evidência. Então, x é ao quadrado. E aí, eu passo esse b sobre 2 ao quadrado para o outro lado, subtraindo, né? Ele fica negativo, vai para o outro lado negativo. E aí, como está tudo ao quadrado aqui, vai ficar em cima b ao quadrado, e embaixo 2 ao quadrado, que dá 4, né? Então, eu já resolvi aqui. Eu distribuí esse b, o b ficou b ao quadrado, e o 2, 2 ao quadrado, que dá 4. E está negativo porque eu passei ele para o outro lado para deixar o x sozinho. Bom, eu não posso subtrair coisas com bases diferentes, né? Se aqui é b ao quadrado sobre 1, né? Quando não tem nada embaixo é 1. E aqui é b ao quadrado sobre 4. Eu não posso tirar, fazer subtração ou soma aqui, se as bases estiverem diferentes. Então, eu tenho que arrumar essas bases. Se, por exemplo, eu colocar 4 aqui e 4 embaixo, então eu fizer aqui o b ao quadrado, vai virar 4b ao quadrado sobre 4. 4 sobre 4 dá 1, né? Então, 4b ao quadrado sobre 4 é a mesma coisa que b ao quadrado sozinho. Deixa eu escrever aqui. Se eu tiver, por exemplo, 4
ao quadrado sobre 4 aqui, se eu tiver assim, por exemplo, eu posso aqui dividir em cima e embaixo por 4 e eu vou ter igual, né? B ao quadrado. Então, vocês concordam que para essa coisa aqui é igual a tudo isso aqui, a mesma coisa, né? Porque se eu dividir 4 por 4 vai dar 1, então vai ficar 1 aqui, ó, B ao quadrado. Então, se eu substituir esse B ao quadrado por 4B ao quadrado sobre 4, aí a base desse vai ficar igual à base desse aqui, né? Certo? Se as bases são iguais, eu posso subtrair. Então, 4B ao quadrado sobre 4 menos B ao quadrado sobre 4, eu vou ter aqui, ó, 4B ao quadrado menos B ao quadrado, tudo isso sobre 4, dá 3B ao quadrado sobre 4, né? 4 menos 1, 3, 3B ao quadrado sobre 4. Certo? Só fiz a subtração aqui. Então, eu achei que x ao quadrado é 3b ao quadrado sobre 4. Vou jogar a raiz aqui dos dois lados para deixar o x sozinho. E aí, se eu jogar a raiz aqui, o x vai ficar... Raiz aqui, deixa eu fazer um passo a mais aqui. Então, se eu jogar a raiz aqui e jogar a raiz aqui, tudo que eu faço de um lado da igualdade eu faço do outro, né? Então, o 2 corta com 2 daqui, o 2 corta com 2 daqui, então vai ficar só x. Aí vou fazer por partes. O 3, tem algum número que multiplicado por ele mesmo vai dar 3? Não, né? Não um número redondo, vai dar 1, alguma coisa. Então, nenhum número inteiro, então eu deixo raiz de 3 como tá. Então, deixo raiz de 3 do jeito que ele tá. Aí, raiz de b ao quadrado. Corta o 2 daqui com o 2 daqui. Então tá, b aqui. E aí, raiz de 4? Bom, 2 vezes 2 dá 4. Então, raiz de 4 vai dar 2 aqui. Então, se eu jogar aqui, o x vai ficar igual a raiz de 3b sobre 2. Certo? Deixa eu apagar aqui. E aí, eu copiei a raiz aqui, eu substituí nessa fórmula. A gente achou o x, aí eu peguei o x e substituí aqui. Então, a área do meu triângulo equilátero vai ficar o b, que já estava, vezes o x que a gente achou, que é a raiz de 3b sobre 2, e aí tudo isso sobre 2. E aí a área do triângulo equilátero, então, raiz de 3b ao quadrado sobre 4. Por quê? Porque eu tô com o 2 aqui dividindo, né? Eu passei para baixo aqui, multiplicando 2 vezes 2. Só isso. E aí o b, multipliquei pelo b. Então, raiz de 3b vezes b vai dar b ao quadrado raiz de 3. E aqui o 2 estava dividindo também, fica vezes 1 sobre 2 aqui, né? E aí deu 4 embaixo. Se eu souber direto essa fórmula, a gente já viu essa fórmula antes em geometria plana, eu já sei a área do triângulo equilátero de cabeça. Então, só de saber o lado desse triângulo equilátero, se aqui em vez de B eu tiver um L, por exemplo, o lado, eu já posso jogar direto aqui que a área do triângulo equilátero de cabeça já vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. De cabeça. Eu já sei essa fórmula aqui de cabeça. Ela sempre vai ser assim, independente do lado do meu triângulo. Para qualquer triângulo equilátero, então que os três lados são iguais, eu já posso vir direto aqui a área do triângulo L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. No caso, B ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se eu não lembrar na prova, aí eu posso fazer aqui. Vocês conhecem o triângulo de Pitágoras, a fórmula do triângulo de Pitágoras. Acho x aqui e substitui na fórmula. Não lembrou? Faz esse passo que a gente fez aqui. Se lembrar, adianta um tempinho aqui. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Bom, a gente achou a área do triângulo equilátero. Mas não é o que a gente queria, né? A gente queria a área da base desse hexágono para calcular a área total do prisma. Então, se eu achei aqui a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4,
Para achar a área do hexágono é só multiplicar por 6 aqui, né? Eu achei a área desse triângulo aqui, eu tenho que multiplicar por 6. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes b ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí eu dividi aqui e aqui por 2, né? Então, vai ficar 3 raiz de 3, b ao quadrado sobre 2. Essa é outra fórmula que vocês podem lembrar de cabeça, ou pega essa fórmula aqui do triângulo equilátero e multiplica por 6. Eu acho que essa aqui vocês não precisam decorar, porque vocês sabem multiplicar só por 6 é rapidinho, né? Em 5 segundos vocês multiplicam essa fórmula aqui por 6. Mas essa do triângulo equilátero é muito bom vocês lembrarem, porque adianta um tempão. Então, eu peguei a do triângulo equilátero, multipliquei por 6 e deu a área do hexágono. Então, eu achei a área da base da minha figura. Se eu achei a área da base, para calcular a área total, eu tenho duas bases, né? A base de baixo aqui e a base de cima. Então, 2 vezes a área do hexágono mais a área lateral que a gente já tinha calculado. Certo? Então, a área total é facinho, depois que você já teve a área da base, né? Então, 2 vezes a área da base, porque é uma embaixo e uma em cima, mais a área lateral. Eu peguei uma figura chatinha aqui, que é um hexágono, que deu um trabalhinho para calcular, mas pode ser uma base quadrada embaixo, que é mais fácil de calcular, né? É só multiplicar lado vezes lado aqui, que é mais fácil. Podia ser um triângulo, podia ser qualquer outra figura aqui. Eu peguei o hexágono porque ele até que cai bastante. E já é bom porque vocês praticaram de novo a área do triângulo equilátero, como calcular a área do hexágono. E é isso. E aí, o volume do prisma é facinho, é a área da base vezes a altura. A gente já tinha a área da base, né? Que era isso aqui, que é a área do hexágono. Só multiplicar ela pela altura h aqui. Beleza? Então, o volume do prisma, a área da base vezes a altura. Só isso. E aí, a gente tem um caso aqui, que cai bastante também, que ele fala do paralelepípedo reto retângulo. Nada mais é que um prisma reto de bases retangulares. Então, é um prisma que a gente já viu, um prisma reto, então os lados, as arestas laterais aqui, elas são perpendiculares à base. E as bases deles aqui são retângulos. Então, a base de cima e a base de baixo, retângulo. Só que aí ele pede para calcular essa diagonal interna do paralelepípedo reto retângulo. Então, vamos para alguns nomes. Esse F aqui é a diagonal da minha base. Então, eu tenho um retângulo aqui, esse retângulo. Aqui mede B, né? E a profundidade mede A, só peguei essa base aqui e copiei ela aqui. E esse F aqui é a diagonal da base. Faz sentido, né? Ela é a diagonal dessa face aqui, que é a minha base. E aí, como que eu faço para achar o valor de F em função de A e B? Bom, de novo é um triângulo retângulo aqui, e agora o F é minha hipotenusa. Então, F ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Só isso. E aí, o meu F, jogo raiz dos dois lados, F é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, achei a diagonal da minha base. Só que eu quero a diagonal do prisma aqui. Eu quero a diagonal interna desse prisma. Ela vai lá da face de trás e vem aqui para a face de baixo da frente. Ou a mesma coisa, ela pode vir aqui de cima e lá para trás embaixo. Vai ter a mesma medida aqui, tá? Essa é a diagonal do prisma. Então, eu copiei esse triângulo aqui. A gente quer achar o D, a gente tem o C e a gente achou o F aqui em função de A e B. Então, se ele só me der B, A e C, como que eu acho essa diagonal? Bom, a gente achou aqui o F em função de A e B, eu tenho o C e eu vou achar o D agora do mesmo jeito, Pitágoras de novo. D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais F ao quadrado. Vou substituir o F ao quadrado aqui nessa fórmula. Então, D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais F ao quadrado.
Eu podia copiar direto aqui, né? F ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Aí eu tirava esse passo. Mas é a mesma coisa que ao quadrado da raiz, eu vou cortar aqui. Vai ficar D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, se eu quiser calcular a diagonal do meu prisma em função das minhas arestas, a fórmula de D é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a diagonal do meu prisma reto retângulo vai ser a raiz da soma das minhas arestas. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Essa aula ficou com bastante conteúdo, às vezes ela é meio chatinha de acompanhar da primeira vez. É importante vocês fazerem bastante exercício. Principalmente na FUVEST cai bastante coisa 3D. No Enem normalmente cai pouca geometria e normalmente geometria plana. Mas na FUVEST cai bastante geometria espacial. Então é simples, depois que vocês pegam a prática é rapidinho, vocês já sabem a fórmula de cabeça, você só joga direto. É sempre os mesmos exercícios, mais ou menos a mesma lógica. Então façam bastante exercício, pratiquem bastante e vai dar tudo certo. E obrigada e bons estudos para vocês.